trust in me. Bom dia, boa quarta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. Bom dia a todos. Eu sou a Mônica, eu sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia, sou fundadora do Sábios Disléxicos. E bom dia, Carol. Bom dia, Mônica, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast Dislexia com Café. Meu nome é Caroline, também sou disléxica, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestranda em neurociência, terminando aí o mestrado, e tenho 2 filhos disléxicos, descalcúlicos e desortográficos, e também sou cristã. E a gente quer passar para vocês aqui nesse podcast muitas informações sobre a dislexia. E esse tema hoje é super especial, porque vai ser o nosso, vamos dizer, top 3, né? 3 temas mais bombados, mais pedidos, mais queridos por vocês. Então, a gente quis trazer em um formato bem de informação mesmo, bem informativo, para que vocês tenham essas informações, curiosidades, e também levem isso para a escola, para que vocês, mães, professoras, possam ter consciência, né, do que é a dislexia e também ser uma mãe informada. Hoje eu estou a mil, porque eu já estava falando para a Mônica que hoje eu fui na escola, falei e tal, e eu sabia mais do que a própria coordenadora. Então, hoje eu estou... Mas é porque a gente sabe, né, estudou e sabe do conteúdo. Então, a mãe que estuda pode até conversar, debater, né, discutir, e claro que tudo assim, num modo muito educado, mas falar, olha, é isso, dislexia, isso, meu filho precisa disso, vamos providenciar, porque, né, já tem lei para isso, tanto aqui na Itália como no Brasil também. É isso. Vamos lá, vamos nos nossos 3 temas mais pedidos. Vamos, porque a gente vai fazer os 3 temas mais pedidos. São 3 quartas especiais, gente. Por quê? Porque está acabando o ano e esse ano foi tão legal, né? Foi muito especial. Foi um ano muito especial. Tivemos muito conteúdo, muito podcast, muitos episódios, conteúdos maravilhosos para vocês. E tem os top 3 de hoje, de quarta, e um especial na última quarta do ano. Que a gente fala no final, né, Carol? Sim, fala no final. Eu acho que a internet está meio parando, eu estou te vendo meio assim, paradinha de vez em quando. É a minha, porque aqui está chovendo muito, está frio aqui. Mas beleza. Então vamos lá. O top 3 dos queridinhos foi ele, Carol. Calma aí. Ai, Carol, ai. Foi ele, A Vida Secreta da Criança com Dislexia, de Robert Frank. Maravilhoso. Inclusive, esse ano de 2024, a gente sorteou um, lembra? De uma ganhadora? De verdade. Cadê a ganhadora, gente? Fala um oi pra gente. Inclusive, aqui no nosso canal, o pessoal ganhou livro, ganhou cesta, ganhou bônus, vários bônus, tipo do livro da Mônica, dos meus conteúdos. Né? Foi, Voando Alto com a Dislexia. Cadê a ganhadora? Fala pra gente se você leu, se você gostou desse livro maravilhoso, que é o nosso super queridinho, né? Robert Frank. Então, vamos ler a primeira partezinha dele, que foi a que vocês mais gostaram. Posso começar, Carol? Sim, vamos lá, pode começar. Então, vamos lá. O que está acontecendo com a mente do meu filho, né? Não faz muito tempo participei de um seminário para profissionais da área de psicologia educacional, que é minha especialidade. Quando entramos na sala de aula, os organizadores entregaram um folheto para cada participante e nos informaram que teríamos que ler um trecho em voz alta, como parte da discussão do dia. Fiquei espantado ao perceber, pulsando em minhas veias, o mesmo sentimento de medo de quando tinha 8 anos e me pediram para ler em voz alta na aula.
Mesmo sendo um adulto com PhD, levo o meu transtorno de aprendizagem para todos os lugares, todos os momentos da minha vida. A cada dia preciso aprender a lidar com isso novamente. Dislexia é um segredo que carrego comigo onde quer que eu vá. Sim. Esse pedaço do livro é muito querido, né? É verdade. E interessante que todo mundo se identificou, né? Como foram muitas pessoas. Você tem a numeração de quantas pessoas visualizaram? Não, mas calma aí que eu posso tentar pegar aqui para você. Não, enquanto você está vendo, deixa eu falar uma coisa interessante, porque ontem, quando o André, meu filho, né, teve a prova oral de Geografia e História, a professora acabou fazendo isso. Ele foi falar, só que ele não lembrava de um autor, né, e aí ele ficou pensando para poder falar o autor. Aí ele falou: mãe, eu fiz na minha cabeça todo um filme, assim, para poder lembrar, e eu vi a cara do homem. E aí, quando eu fui falar, ela falou assim: não, pode fechar o livro, pode fechar, porque você é um dos que não estuda. E aí ele falou que ficou assim, ele não respondeu, porque ele é super tímido, né? Então ele ficou na dele, o irmão arregalou um olhinho assim, um olhão, né? Os amigos em volta também, e ninguém fala nada, porque a professora aqui é como se fosse a Corte Suprema, né? Aqui na Itália. Professor, você não pode nem falar, nem aqui não dá você pro professor. Né? Você não fala, você, professor, você... É sempre senhor e senhora, né? Tem o lei, que é uma parte muito formal, é uma língua muito formal. Em Portugal também, em Portugal não se diz você, né? Não se diz tu, o professor, mas o senhor, a senhora. Então, eles nem responderam. Só que ele voltou assim para casa, sabe que nem Chaves que faz... Eu imagino, gente. Sim. Eu imagino. Super. E, ó, vou até contar uma coisa íntima aqui, mas muito íntima, que aconteceu aqui em casa. Ele até fez xixi na cama hoje. Nossa, o tamanho do estresse, né? Estresse, não conseguir soltar aquilo. Ele não fazia anos, ele tinha parado de fazer xixi, ele tinha 10, 11 anos. Não fazia mais. À noite eu fui acordar, não sei por quê. Sabe quando a mãe tem à noite eu acordei às 3h30 da manhã. Eu fui lá, falei: Andréa, vamos no banheiro. O celular dele despertou de noite. O celular dele despertou. Tá. Eu falei: por que o celular, né? Aí, Andréa, o celular tá despertando, desliga, aproveita e vai no banheiro. Quando ele levantou todo molhado, eu falei: Andréa, amor, o que aconteceu? Aí ele, não. Aí foi lá, vai tomar banho, vai trocar a cama. E um homão, né? 15 anos. Estresse, né? Não conseguir se expressar 100%, né? Autoestima lá embaixo, porque ele estudou o mês inteiro, Mônica. Ele estudou. A gente se fala sempre, você tá aqui de prova, porque eu levo um menino para o professor particular, levo outro menino para não sei aonde, levo outro menino. Um mês inteiro essa matéria. E a mulher me veio falar: fecha esse livro, porque você não estudou, você não sabe nada. Nossa, gente, isso é um absurdo, mas é muita falta de informação também, né, Carol? Pelo amor de Deus, gente, a gente sabe, a gente precisa desse tempo, né, para procurar na gavetinha aqui, a gente precisa, tem um curta que você coloca muito no teu Instagram, que é perfeito, né, que é o menino que vai pedalando, e acha a informação. A gente precisa desse tempinho, gente. E é uma coisa assim tão simples, né? Que a professora pode esperar só uns segundinhos. E aí ele ia falar, e ele ia se sentir super bem, porque ele teria acertado, né? Ia estar a autoestima alta. Então, eu acho que são coisas simples que você pode mudar, tanto os professores com os alunos, os pais com os filhos, o próprio adulto disléxico para ele mesmo, né? Tem coisas simples que a gente pode mudar e que muda a vida toda daquela pessoa. Com certeza. E olha, assim, eu não quero nem dizer que, não quero exagerar, né? Porque todos os professores usam os instrumentos, vou ser sincera. Mas essa professora, em especial, ela é nova na escola, ela acabou de se formar, então ela deveria dar mais exemplo ainda, mas não está dando, entendeu? Está sendo ao contrário. Tanto é que hoje eu fui e falei, olha, a professora precisa estudar mais sobre a dislexia, porque ela não sabe nada. Ela não sabe nada, nem psicologia, nem dislexia, nem nada, nem bolufa de nada. Nem a própria matéria dela, porque ela nem explica, os meninos que vão estudar sozinhos,
150 páginas? É muito fácil, né? É muito fácil, né? Você vai lá e fala assim, toma, você estuda esse livro aqui, tá? Depois eu vou fazer umas perguntinhas. Isso não é da aula, né? Não, absolutamente não. Senão vou eu lá, né? Também. Ganhar o salário dela. Eu acho que são duas coisas que eu não concordo. É professor que fala, estuda lá esse livro, depois eu faço umas perguntinhas para você, e o que só replica, o que só escreve igual, né? No quadro. Vai, pega o livro, copia no quadro e pronto, já dei aula. São dois que eu não... Não, é porque provavelmente é professor que não fez pedagogia, porque eu lembro, no meu período de magistério, você precisava aprender, mas próprio assim, até cortar a letra para poder juntar, para poder fazer cartaz, até isso tinha. Foi um passo a passo o magistério. E aí o magistério passou para a pedagogia, então, quer dizer, no curso de pedagogia você aprende também isso. Isso precisa ser inserido não só na infância, no Fundamental 1, mas no Fundamental 2, no ensino médio, na faculdade. Se você explicar com imagens, com figuras, com cores, né, explicar de um jeito engraçado, explicar com música, explicar teatralmente, explicar pedindo para um aluno explicar o que você acabou de explicar. São várias modalidades, né? E isso a gente aprende na pedagogia, sem contar os autores que falam, olha, ensina assim, sala invertida, sala isso, sala aquilo. Para esses professores, ou uma não quer trabalhar, tá de saco cheio, né? Sempre tem, né? Ou é aquele que está há anos e não aguenta mais. Né? Também, o repetidor de conteúdo, né? Porque tá há anos, fala a mesma coisa. Tinha um professor meu que falava isso. Ele falou, gente, cuidado com alguns professores estão há muitos anos, porque eles repetem aquilo há 30 anos. Se pegar você e eu te der uma matéria super complicada que você não tem ideia, te der essa matéria e você repetir durante 30 anos, depois de 30 anos você vai saber por repetição, porque 30 anos depois não é possível que você não saiba. E aí parece que você é um deus daquilo, mas na verdade você só repetiu durante 30 anos, né? Mas não tem, assim, o jeito de explicar, né? A técnica. Na verdade é uma repetição de anos. Aí o cara só vai ali todo dia, faz a mesma coisa, né? Não é dar aula, né? É repetir aquilo ali, né? Não, sem contar que hoje estão surgindo tantos estudos que você repetir 30 anos a mesma coisa, quer dizer, você não estuda, você não se atualiza, né? É verdade. É uma coisa assim... E hoje a gente tem formação, gente. Né? Tem formação. A gente tem que pegar esse lado bom de hoje em dia. E, né, antigamente falava porque não tenho, porque é difícil, porque é caro, porque, né? Hoje em dia não, a gente tem informação de uma forma fácil, né? Então a professora dessa fala assim, nossa, calma aí, deixa eu ver o que é dislexia. Ela consegue, o básico, né? Ela pode conseguir. É uma questão de querer, né? É verdade. E sabe que eu perguntei assim para a coordenadora, né? A senhora tem um filho disléxico? Ela não. Aí eu falei, a senhora é disléxica? Ela não. Aí eu falei, então a senhora não pode entender profundamente o que é a dislexia. Porque ela veio falar para mim que a prova era linear. Aí eu falei, aonde a senhora fez faculdade? Ela falou, não, porque eu fiz mestrado em transtorno de aprendizagem. Eu falei, aonde a senhora fez faculdade? Onde a senhora fez o mestrado? Porque a primeira coisa que a senhora aprende é o cérebro, como funciona o cérebro do disléxico e como é esse cérebro. A senhora sabe que o cérebro dele não é linear. A senhora está me falando que veio fazer uma prova linear? A senhora tem que fazer uma prova totalmente diferente do linear. Aí ela parou, ficou me olhando assim, ó. Mônica, eu estou há 20 anos na Itália. Foi a primeira vez, falando tudo isso em italiano, hein? Foi a primeira vez que eu me senti, a dislexia, eu até me emociono com isso. A dislexia, ela trouxe para mim um poder, porque foi a primeira vez na minha vida eu falei com propriedade. Eu sabia mais do que aqui chama doutor, né? Quem faz mestrado se chama doutor. Que um doutor em transtorno de aprendizagem. Quer dizer, eu sabia mais do que aquela mulher. E eu me senti tão poderosa na hora. E eu fui explicando para ela. Ela falou assim, as fontes não tem nada a ver. Eu falei, a senhora sabe que as fontes são importantíssimas no momento do olhar, do foco do olhar
no momento da leitura, essa decodificação vem também através da fonte. Se é uma fonte específica para o disléxico, ele vai entender e absorver com muito mais facilidade. Por mais que ainda a decodificação seja lenta. Aí ela ficou assim, ó. Aí eu quase peguei a cinta e dei uma chabatada. Ai, foi muito engraçado. Mas eu falei, acabei de chegar, né? Aí eu falei pro meu pai, preciso te contar, aconteceu uma coisa assim e tal, mas estou me sentindo poderosa. Mas eu falei, como, mesmo aqui, né, o pessoal sabendo, conhecendo, né, eu pedi para a escola a gente tem aqui a Associação Italiana de Dislexia, tem inclusive a Inês falou que no Brasil também fazem, né? Eles, uma vez por mês, chama Sportello, é um portão de acesso onde você vai e conversa com um profissional, um tutor, né, para disléxicos, e ele vai falar, olha, usa esse material, usa aquele material, explica o que é dislexia para a família, para o aluno, para o professor, gratuitamente por 1 hora, uma vez por mês, em qualquer escola, quando você é chamado. Uma vez eu fui em uma escola, foi bem legal. E aí, eu pedi para ela, falei, pode ter aqui? Eu entro em contato com a associação, precisa mandar um e-mail e tal. Não precisa, porque eu sou a referente de transtorno de aprendizagem. Eu falei, se a senhora é referente não sabe nem que existem as fontes, eu não sei que faculdade que a senhora fez, que mestrado que a senhora fez. Ela, não, querida. Ela tentou, assim, sabe, abaixar o tom e deixar, tipo, me controlar. E aí que eu falava mais alto ainda. E ela, coitada, ainda eu vi um sorrisinho, assim, meio de canto de boca, quando eu falei que eu era psicopedagoga, tutora para disléxico, ela deu... Aí eu sei, a senhora já me falou ano passado. Eu falei, então, se eu estou falando e eu estou mostrando para a senhora o que funciona e a senhora não está usando e não mostrando para os seus professores, onde está o problema? Nos meus filhos ou nos vocês? O problema está na senhora. Não falo dos outros professores, que foram muito bem, obrigado, está tudo certo. Mas essa professora não está funcionando. A senhora não está mostrando o seu trabalho e fazendo o que tem que ser feito. O negócio, ó, comeu... Como é que fala? O negócio foi fogo. Mas, gente, tem que botar, né, para cima, porque senão eles não... Imagina, teus filhos estão lá estudando com ela, não pode deixar mesmo, não. Dá de presente, Carol. Ai, você acha que eu não já dei? Vai lá falar, querida, leia isso aqui, por favor. Infelizmente, eu já procurei. Italiano, né? Um tem italiano e o inglês, eles não chegam até aqui. Mas tem um garoto italiano que escreveu um livro chamado O Diabo Branco. E ele fala da dislexia, e ele fala por todo o ano escolar que ele passou. Ele conta detalhes, tipo esse livro. E eu vou dar para elas. Mas o que eu dei para elas? O que eu levei? Uma coisa legal para os pais estarem fazendo também. Eu baixei na internet, aqui em italiano, né? Todos os instrumentos compensatórios. Não o que fazer, né? Não o que fazer, não o que serve. Um exemplo, esse aluno precisa usar o computador porque ele não consegue escrever, ele vai digitar. Não só isso, eu escrevi assim, ele vai digitar por quê? Porque ele é disgráfico, desortográfico, então ele não acompanha o ritmo da escola, da classe, dos amiguinhos. Sendo assim, ele sempre vai ficar atrasado na cópia da lousa, ele sempre vai ficar atrasado na consenha para casa, ele sempre vai ficar atrasado no momento de fazer um grupo de estudo, todo mundo já está escrevendo e ele está ali atrasado. Escrevi o porquê de tudo. E aí escrevi quais eram os programas específicos de digitação. Que assim o professor não ia ter nem assim, falar, não tive tempo para procurar, entendeu? Porque ia estar lá. Coloquei tudo, passei canetinha, aquela caneta amarela, no que era mais importante, marcador. Passei, grampeei, fiz para cada professor. Levei hoje. Porque nem isso eles tinham. Eles não tinham isso, acredita? E a mulher falou que não precisa de de uma porta lá para uma pessoa. Eu fiquei lá, todos os professores fizeram curso. Eu falei, eu sei que vocês fizeram curso, eu sei disso. Porque se vocês não fazem, o governo vai em cima aqui. Então, se não faz, ela tem que fazer nas férias. Então, eles fazem.
Só que eles não aplicam. Ou senão é aquele que faz assim, ó, sabe? Tá fazendo o curso e tá... Porque assim, como é que eles cobram isso? Eles cobram um certificado, aí você faz de qualquer jeito, pega o certificado, entrega e pronto, né? Mas assim, a pessoa querer ter a informação para ajudar o aluno, eu acho que é um passo, né, a mais. Sim. Aí a inclusão, aí realmente começa, né? Essa palavra vira realidade. Mas assim, repetindo, só para o pessoal não ficar assustado, né? Não são todos os professores. Sim. Foi uma que está dando problema. Uma que provavelmente vai até sair da escola no final do ano, a coordenadora falou. Porque ela não tá entrando no... Mas assim mesmo, a escola não é 100% aberta. Porque eu falei, olha, eu estou disposta a vir gratuitamente, dar uma palestra, o que vocês quiserem. É verdade. Ela não precisa. Aí eu falei, como não precisa? Crescimento cultural, todo mundo quer crescer, quer aprender, é óbvio que precisa, é a senhora que não quer. Mas eu acho engraçado, porque a gente tem uma... a gente recebe essa resistência, né, das escolas, porque eu também já falei, poxa, eu queria falar para as escolas, fazer uma palestra. Muitas escolas falam, não precisa não, a gente vai ter curso aqui para os professores, eles não deixam, como se... Eu tenho a impressão de que eles acham que a gente vai, tipo, mandar, sabe? A gente quer ir lá para mudar alguma coisa na escola. E a gente só queria passar informação, né? Para eles terem, para os professores terem informação. E como a gente até falou num podcast, acho que umas semanas atrás, não só para os professores, mas também para os funcionários, para a parte da direção, para a parte que cuida das crianças na orientação. A gente queria passar a informação, mas eu tenho a impressão de que a escola vai falar, não vou deixar ela entrar, não, porque depois ela vai querer mudar as coisas aqui dentro. E quem é ela para querer mudar as coisas aqui dentro? Né? E não é a nossa intenção, a gente quer só que a escola tenha a informação e, por exemplo, descobrir coisas, como o que o Robert Frank fala, que existe uma coisa, né, que ele fala que é a vida secreta, né, que é aquilo que a criança passa e ela não fala para ninguém, ela não, né, que a gente carrega com a gente. E como o professor sabe, pode facilitar a vida daquela criança e de outros transtornos também, mas eles não deixam, né? A gente fica meio de mão amarrada. Sim, é porque não tem, né? Não tem nem o filho que passa e nem ele que passa. Então, quando você não está nessa posição, você acha que não precisa, né? É a conscientização sobre a dislexia, que é um ponto importante, né? E também trazer para esse professor, trazer para esse pai, para essa mãe, a importância, né? A importância de contar para a família, a importância de... tem gente que fala, não precisa contar que tem dislexia para o mundo inteiro. Tá, não precisa contar para o mundo inteiro, mas para a família, sim. Né? Às vezes o vô está ali cobrando, a tia está ali cobrando, por que fulano lê e o priminho não? Por que ele só tira a nota vermelha? Olha lá o preguiçoso vendo vídeo em vez de estudar. Está vendo vídeo do conteúdo, né? Em vez de estudar, pegar o livro. Então, assim, é importante, essa conscientização é fundamental em qualquer lugar do mundo, né, sobre a dislexia. É verdade. E esse negócio de não contar também já ouvi. Mas, assim, beleza, você não precisa ir, né? Cada esquina falando, olha, eu tenho dislexia, não precisa. Mas também não precisa ter vergonha, não é? Sim. Por que não falar, eu não estou conseguindo porque eu tenho dislexia? Você pode me ajudar? Qual é o problema? Nenhum. E eu já ouvi em casos assim, não, você não precisa ficar falando para todo mundo. Não é todo mundo, é na hora que você precisa de uma ajuda. E eu vou pedir mesmo. Eu peço, eu falo, eu não tenho problema nenhum de falar. E eu acho que ninguém precisa ter. A gente não precisa ter vergonha, né? Sim, com certeza. A minha cunhada é bem assim, sabe? A filha dela é disléxica, né? Já contei aqui algumas vezes que a minha sobrinha é disléxica. E ela fala assim, ajuda, por favor, porque ela tem dislexia de boa, sabe? Aí, de vez em quando, ela tem dislexia e TDAH. Aí, de vez em quando, acontece alguma coisa, ela fala assim, menina, é o TDAH, vamos ajudar, né? Assim, leve, sabe? De uma maneira leve, não precisa esconder de ninguém, né? E bem leve, assim. E aí ela tem uma vida mais tranquila, porque todo mundo ajuda, né? Fica mais tranquila para a criança. Maravilhoso, é isso mesmo. Isso mesmo. É interessante que o livro ele traz
né? Essa, como você falou, né? Esse segredo que ninguém vê, que a dislexia, né? Não é aparente, assim, não é aparente, né? Entre vírgulas, porque você acaba vendo algumas coisas, mas acaba mostrando, iluminando os professores e os pais para que aqueles errinhos não repitam, justamente para que a autoestima desse garoto, dessa garota, ou até mesmo do adulto, né, comece a ser construída. Então, esse livro, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu pude entender melhor até a mim mesma, pude entender melhor os meus filhos, pude entender melhor as situações de várias mães, né, que passam. Inclusive, ontem eu tive uma mentoria com uma mãe. Hoje eu entendi por que a mãe não consegue aplicar algumas coisas do curso no filho, porque provavelmente ela também é disléxica. Então você entende as mães que nosso filho vai muito bem, porque ela não é disléxica, então ela é linear e sequencial, então ela conseguiu aplicar tudo entendendo do curso. Olha que interessante. E você começa, esse livro aqui abriu os meus olhos para que eu pudesse ver esses dois mundos de mães, né? Mães como eu, disléxica, e mães que não são disléxicas. Só que assim, como a dislexia tem vários níveis, eu não sei se o meu nível se é alto, médio, não sei. Mas eu consegui aplicar, eu consigo ter, tipo, vamos cronometrar, vamos fazer uma rotina, né? Um passo a passo. Eu consigo fielmente fazer com que eles façam as coisas e também comigo. Tem outras mães disléxicas que não conseguem. Então, dependendo do grau, aí vai, né, a dificuldade vai aumentando. Então, isso é muito interessante. E esse livro, assim, abriu muito os meus olhos para isso. Eu poder ver essa diferença das pessoas, não só das crianças, dos jovens, mas dos adultos também. Especialmente das mães, né, que é o que eu falo mais no meu canal. Então, muito bom. Esse livro, assim, nossa, super recomendo também para mães. Nossa, seria essencial que as mães lessem esse livro, os professores lessem, que lida com criança com dislexia. Essencial, porque ele conseguiu, assim, pegar um detalhe, né? Não é detalhe, mas é assim, é uma coisa que ninguém fala, porque ele te fala muito do que é adaptação técnica e tal, mas ele pegou a essência ali da nossa vida, né? O que está dentro do nosso coração. Nossa, assim, sou muito fã dele, muito fã. E eu acho que todo mundo devia ler esse livro. Para quem está entrando aqui, para quem é novo no nosso canal, é até um bom livro para você já ter, né? Assim, ó, para 2025, ó, fazer um tique aqui, livro para ser comprado. A Vida Secreta da Criança com Dislexia, eu vou ler em 2025. Inclusive, se você quiser realmente ler esse livro com áudio, pede para a gente no direct que a gente manda o áudio dele como e-book, né? Que a gente te manda, que está lá no YouTube. Inclusive, eu li esse livro num tempo bem legal, porque Carol falou, vai ler com áudio. Aí eu falei, tá bom. Não foi? Nas férias, né? Foi. Falei, não vou não, Carol, eu vou ler. Ela vai ler com áudio, eu vou te mandar agora. Aí eu, meu Deus, que coisa maravilhosa, incrível. Eu li rápido, eu li numa velocidade, né? E o mais incrível, de novo, vou falar isso a vida inteira, eu consegui compreender, porque ele pode até, de repente, falar assim, eu vou ler. Aí você lê e depois você pensa, nossa, não entendi nada, né? Não, com áudio eu ia lendo, eu ia entendendo, e eu fiquei apaixonada. Meu Deus do céu, coisa linda. Além do livro ser incrível, maravilhoso, mas assim, que coisa maravilhosa de te ler e compreender e reter, né? E depois falar assim, deixa eu te contar, menina, li um negócio aqui e falar, nossa, eu lembro, eu entendi, eu compreendi, não foi só uma leitura, né, assim, superficial, digamos. Incrível. Esse livro também, para mim, foi divisor de águas por várias coisas, não só pelo conteúdo, mas pelo áudio. Foi assim, foi um divisor mesmo de águas. Maravilhoso. E o segundo tema mais pedido por vocês em 2024 foi como é o pensamento da criança com dislexia. Como pensa um disléxico? Inclusive, esse tema a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Hoje a gente tem a aula número 3. Número 3? Número 3. Do curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Já faço um merchan aqui, Mônica. Porque
A gente está com a promoção de Black Friday e você que é um professor, que é um pai, que é um psicopedagogo e não sabe como ajudar esse disléxico, colocar as adaptações, fazer um relatório, colocar essas adaptações no relatório para serem colocadas no peito. A gente está abrindo de segunda até sexta. Sexta-feira fecha as vagas para o Black Friday e vocês vão ter aí acesso por um preço bem pequenininho, acesso por um mês no curso. Ó, vai ser o mês de dezembro, ó, correndo, dezembro e janeiro, estudando para fevereiro de 2025, entrando na escola com chave de ouro, com as adaptações, os treinos de psicomotricidade, tabelas, tudo aquilo que você precisa, que o seu filho precisa para ir bem, para ser bem sucedido. Então, a gente vai, até sexta-feira tem essa promoção aí de Black Friday, tá bom? E essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a vida, a aula de hoje, né? Hoje à noite, às 19 horas, todas as alunas presentes, por favor. A gente vai, às 19 horas, vamos falar sobre a vida adulta do disléxico e como é o pensamento do disléxico, né? Entre criança e adulto em geral, né? É tão interessante porque a gente pensa realmente fora do esquema, né? Fora da caixinha, como dizem. E às vezes você está achando que você vai solucionar um problema e todo mundo tem aquele mesmo insight para ser solucionado aquele problema. Chega ali seu filho de 9 anos com uma ideia mirabolante que você fala, meu Deus, da onde você tirou essa ideia para esse problema? Aí ele fala, não, mamãe, porque o que a gente faz, né? A gente tenta resumir a nossa vida, porque a vida do disléxico, se ele vê aquele texto gigantesco, é complexa, né? Então ele tenta resumir aquela complexidade e encontrar caminhos, meios para deixar mais resumido ainda do resumido, para a gente ler o menos possível. Exato. Imagina isso desde pequeno, né? A gente vai fazendo, né? Adaptando, resumindo. Aí a gente vai treinando o nosso cérebro, gente, para a gente poder fazer isso em todas as ocasiões. E quando tem uma situação assim, vai nosso cérebro trabalhando e a gente tem umas ideias muito, muito diferentes, muito criativas, né? A nossa criatividade a mil. Como o pensamento visual, criativo, né? A criança ou o jovem que muitas vezes pensam com imagens, né? Em vez de você dar a palavra, ele vai ver a imagem. Uma coisa interessante que eu estou até para fazer aqui no canal é que é que são tantas coisas para fazer, mas uma ideia que eu tive é, assim, para que você faça em casa, né, mãe? A professora na escola, a psicopedagoga, mostra a letra e fala assim, qual é o som da letra e imagina alguma coisa começando com D. Aí ele vai pensar no dado, ele vai pensar no dicionário, ele vai pensar no dromedário, ele vai pensar no damasco. Tipo aquele jogo, lembra o jogo... Como chamava aquele jogo? O Stop. Lembro. Então, você colocava a letra e aí tinha nome, cidade, país. Então, assim, só que abstrato, só com as imagens na cabeça. Entendi. Sem mostrar a imagem. Por quê? Para que a gente incentive esse pensamento abstrato dele, lógico e visual, mas só na mente. Para que ele consiga fazer aquilo que meu filho falou. Ele falou assim, mamãe, eu estava para responder a pergunta da professora, então eu estava fazendo um filme na cabeça de todo o conteúdo que eu tinha estudado para poder chegar no rosto do homem e falar o nome da pessoa. Entendeu? Então, ensinar já desde pequena a criança a fazer esse trabalho. E é um exercício, né, de pensamento lógico. Então... gente, quando eu estudava só lendo, eu não conseguia chegar em lugar nenhum. Aí agora, estudando com mapa mental, outro dia, alguém me perguntou, não sei se foram as crianças, alguém me perguntou assim, mamãe, você sabe não sei o quê? Sabe, eu não me lembro o que era. Aí eu fiquei assim, ó. Aí eu não sei se foi o Rafael, eu falei assim, o que foi eu? Calma aí que eu tô lendo meu mapa. Aí ele, tá. É que eu tava com o mapa aqui, aí eu tava olhando ele, exatamente como o André falou, até chegar naquela informação que eu precisava dar.
E é assim mesmo que a gente faz, né? A gente vai, calma aí, rapidinho, que eu tô aqui, visual. Também teve outro dia que alguém me perguntou alguma coisa de lugar, sabe? Onde é aquele lugar? Aí eu fiquei também olhando para a pessoa assim, ó. Calma aí que eu tô andando na rua. Aí eu tenho que chegar. Depois daquela loja é a tal. Pronto, lembrei o nome. Então, nosso pensamento é todo assim, né? Todo visual. Sim. E aí a gente precisa de um tempinho, professores, queridos, fofos. Tá? Então, até mesmo o pai e a mãe, né? Porque o pai e a mãe falam, vai, menino, responde! Tô perdendo tempo aqui. Quer dizer, se você já sabe isso, você vai falar, ele tá ali parado porque ele tá pensando, deixa ele lá parado. Né? As pessoas que estão do lado, os cônjuges, né? Maridos, esposas, tios. A gente precisa de um tempinho. Então, quando a gente está assim, ó, é que a gente está lendo a nossa informação. Lendo não, está visualizando aquela informação. Sim, perfeito. E aí, Mônica, eu já puxo um gancho para as nossas dificuldades, consequências, né? Sequência, linearidade, que é a parte linear. Principalmente quando você falou agora aqui, me mostra o caminho para chegar até o metrô Barra Funda, mas eu quero ir de carro. Aí o que o disléxico vai fazer? Ele vai pensar no percurso na cabeça dele, para depois ele falar ou colocar num papel. Né? Ou ele vai colocar num papel primeiro, falando em voz alta, e aí depois falar, fulano, vem cá, deixa eu te explicar, tal. Aí você que não é disléxico pode falar, poxa, mas eu também faço isso, mas você faz isso uma vez, 2 vezes. Você não faz isso para tudo, para provas, receita de bolo, caminhos, alguém te pediu para preencher um cheque, alguém te pediu para preencher um formulário, alguém perguntou para você da sua geração, da sua avó, da sua tataravó, me fala a idade da sua avó. Aí você vai lá puxar na sua mente todo esse mapeamento que a gente faz, né? Que a gente não tem essa parte sequencial, a gente precisa treinar. Tudo isso é difícil para o disléxico. Por isso que a gente fala, tudo bem, você também, você que não é disléxico, você consegue, você faz isso também. Mas a gente faz sempre, a gente faz toda hora, a gente faz para tudo. Esse é o cansaço, né? Exato. Aí é o cansaço. Por isso que a gente, né, a criança tá lá estudando, aí dá meia hora que você fala, não aguento mais. Sim, mas a quantidade de informação que ele criou, que ele puxou, que ele mapeou, é cansativo. É muito cansativo. E meu marido é super linear, né? Super, ele é engenheiro. Aí quando eu falo para ele assim, escreve, sei lá, um assunto tal, ele já pega a caneta e vai, né? Muito, assim, rápido, e eu falei assim, como é que você pensou isso? Sei lá, pensei nas palavras aí que você me deu e já estou montando aqui uma ideia. Eu falei, gente, eu estou montando imagem, calma, né? Espera um pouquinho. Estou aqui visualizando a imagem, montando, fazendo conexão, né? Então, a gente faz muita conexão, é outra parte do pensamento, né? Disléxico, essas conexões. Estou fazendo as conexões, calma, espera só um bocadinho, né? E normalmente sai uma ideia super criativa da minha cabeça e ele pega essa minha ideia super criativa e transforma num texto super legal, entendeu? Então, assim, bem essa diferença. Aqui em casa a gente vê direitinho, assim, né? Essa diferença de pensamentos. Aqui também. Aí também, né? Aqui também. Esses dias o Carlos falou assim para mim, eu não lembro onde ele foi em algum lugar, pegar algum documento, alguma coisa assim. E ele precisava levar um outro documento. Ele deixou na porta de entrada. Assim, a gente tem a entrada em casa e tem tipo um móvel, né? E onde a gente apoia as coisas, chave e tal, bolsa. E aí ele falou que deixou lá em cima. Aí ele falou assim, é a convivência com muitos disléxicos em casa. A convivência tá me fazendo esquecer das coisas. Aí eu vá. Mas é muito interessante. Quando você tem essa consciência, tudo muda. É verdade. Até mesmo a qualidade de vida. Exato, essa que é a diferença. Não é de um jeito ou de outro, é a consciência de como você é, né? O autoconhecimento, gente, é tão importante. Você sabe
como você é, né, do jeito que você pensa, e também as pessoas do lado, nossa, muda muito a vida, é completamente diferente. Sim, verdade. E o nosso último tema, que seria sobre o diagnóstico, né? Como é feito esse diagnóstico? Porque é uma parte importante. Às vezes tem gente que me escreve lá no Instagram, com certeza devem escrever para você também, Mônica. Sim. Quem é o médico que faz o diagnóstico da dislexia? Qual o exame que eu faço para saber se eu sou disléxico? Precisa de remédio para curar a dislexia? Bem essa. Uma outra coisa também que a gente ouve muito é: você não tem cara de disléxica. Então, assim, é importante desmistificar alguma coisa e falar: olha, existem sim, existem médicos profissionais da área da saúde para poder te ajudar, e explicar, porque às vezes a pessoa fica, né? Ou às vezes fala assim: o que é isso? O que é dislexia? Nunca ouvi falar. Né? Então é bom a gente trazer essa informação. Vamos trazer em um modo bem simples, bem direto. Então, vamos lá. Primeiro, não é doença, certo? Não é doença. Se não é doença, não tem cura. E não tem remédio. Então, acho que são as 3 primeiras grandes que muita gente pergunta, né? Outra, não tem um exame diagnóstico, né? Você não vai tirar sangue, saber se você tem dislexia, não tem um exame. Você vai passar por uma equipe multidisciplinar, que eles vão fazer vários testes, né? Eles vão perguntar histórico familiar, histórico escolar, porque a dislexia tem a hereditariedade, né? E, então, eles perguntam se tem alguém na família, como é que era. E aí eles vão fazer as avaliações, né? Avaliação de leitura, de escrita, de raciocínio, e também exclusiva, né, Carol? Porque eles excluem se alguma coisa no visual de oftalmológico, de audição, né? Então eles vão fazendo essas exclusões para chegar num diagnóstico de dislexia. Lembrando que é multidisciplinar. Então, fono, psicólogo, psicopedagogo, que mais? O neuropsicólogo também. O neuropsicólogo, que ele é o último, né? Ele que assina. Que faz o neuropsicólogo é o que faz e também o psicólogo faz o teste do QI, que é importante, é um dos, né, que vai descartar se é dislexia ou uma deficiência intelectual. Um dos primeiros testes a serem feitos é esse, né? E aí, reunindo todos os laudos, todos os relatórios, que você vai pedir para esse profissional um relatório, aí você leva no médico. O médico pode ser um psiquiatra, um neuropediatra, um neurologista e até mesmo um pediatra que conheça, né, os transtornos de aprendizagem. Lembrando que o ideal seria para uma criança, né, um neuropediatra. Mas a gente conhece a situação brasileira, a gente sabe que nem todos podem ir a um neuropediatra, nem todos os planos de saúde, né, têm um neuropediatra. Então, você corre, né, para onde você conseguir, né, obtém aquilo que você conseguir. O ideal é esse que a gente está falando, mas se você tiver só um relatório de uma psicopedagoga e a pediatra, né, coloca as duas para conversar, leva o relatório e veja o que pode ser feito, o laudo possa ser, né, feito para que essa criança possa ter todas as adaptações, ajudas, que for possível na escola, e não somente na escola, né? Acabamos de falar em casa, para onde ela for, para onde essa criança for. Criança, jovem, adulto. É isso. Tem mais alguma coisa? Não, hoje eram esses 3 que estavam no nosso top 3 mais queridos assuntos do podcast. Mas na quarta-feira que vem também tem mais 3 que nós separamos, que são os queridinhos de vocês. E aí na última quarta-feira do ano, nós vamos fazer um especial fim de ano, né, Carol? Vamos falar para eles, para que as pessoas possam mandar para a gente as histórias? Vamos.
Então, gente, na última quarta-feira, nós vamos fazer um podcast especial com as histórias de vocês. Quem quiser mandar histórias dos filhos, de alunos, ou sua mesmo, como um adulto disléxico, e quiser que a gente leia aqui, converse, e a gente pode trocar informação e ler o relatório de vocês, mandem para a gente. Manda para a gente lá no direct do Instagram, que a gente vai fazer esse último podcast com histórias de vocês. A gente comenta um pouco da nossa história também, mas a gente quer fazer com a participação de vocês, um podcast com vocês. Sim. Então, na verdade... Não, desculpa, Mônica, vai, termina. Não, pode falar. Então, na verdade, a gente queria ajudar vocês. Está terminando 2024, mas o nosso intuito aqui, além de levar informação, é também ajudar. A gente sabe que existem mães que estão desesperadas, não sabem como ajudar o filho, e que não têm condições nem financeiras, nem psicológicas, nem uma estrutura familiar para poder apoiar essa criança. Então, a gente pensou em você trazer um pouquinho do seu histórico familiar, para que a gente possa te ajudar. Se você não tem nenhum laudo, nenhum relatório, você não passou por nenhum profissional, e você vê que aquilo que a gente fala aqui, tanto eu quanto a Mônica, você vê isso na vida do seu filho. A professora reclama na escola, e você não sabe, porque por N motivos você não sabe como trabalhar com ele. Então, a gente queria te ajudar. Então, mande como a Mônica falou, né, a sua história, e se você tiver um relatório, manda para a gente poder ler, se você der autorização, a gente lê ao vivo. E vou falar mais, assim, eu nem falei com a Mônica, mas é uma ideia que eu tive, Mônica, a gente entrar ao vivo também no Instagram. Porque se a mãe quiser entrar ao vivo e contar a história, entendeu? É verdade. Porque a gente queria que vocês participassem com a gente, né? Que eles pudessem ajudar, vocês pudessem fazer perguntas. Aí no Instagram fica mais fácil mesmo. A gente entra no Instagram, aí quem quiser entra com a gente e a gente pode conversar. Sim, e a gente pode ajudar um pouquinho vocês. Vai. Até porque esse ano, gente, foi maravilhoso, né? Foi um ano bem, bem legal, cheio de coisas boas, de novidades. E aí 2025 vai ser melhor ainda. E eu acho que, assim, essa tua Black Friday foi perfeita, Carol, porque as mães vão poder estudar nas férias para 2025 ser um ano diferente. Sim, já começar falando, escola, agora vocês não vão mais me enganar com o tempo, eu sei o que fazer, quando fazer, o direito dos meus filhos. Então vai ser muito bom, até para o próprio professor, né? Tem professores que não sabem como trabalhar com esse aluno. Sim. Os direitos deles, né? Como a escola deveria se portar, como o professor deveria ajudar, né? Quais são as matérias mais fáceis ou mais difíceis. O professor não sabe. Então, vai ser muito bom. Foi bem para ajudar mesmo, sabe? Bem para que o professor pudesse ter esse curso de atualização, que vai ser também um trampolim para ele, para o currículo dele, para o currículo da psicopedagoga, da psicóloga, né? Trazer essas adaptações, trazer esse passo a passo que a gente usa aqui na Itália para o Brasil. Vai ser um diferencial. É diferente o profissional que conhece a dislexia, sabe o que usar, e o profissional que fica ali fazendo você perder tempo, né, dinheiro, e o seu filho não aprende. Você vê, a mãe vê quando o filho está se desenvolvendo, desenrolando, e quando ele não está, né? É verdade. Eu, como mãe, sei muito bem disso também. Então temos muitas coisas para agradecer 2024 e para esse 2025 ser mais incrível ainda. Muitas coisas boas acontecendo agora nesse finalzinho de ano. Verdade, vai ser bom demais. É isso, querida. Queria agradecer a todas, um abraço, um beijo no coração de vocês, por terem acompanhado a gente esse ano todo. 2024 foi muito bom. 2025 vai ser melhor ainda, porque, vibrações positivas para que seja fantástico e que ajude muitas pessoas, que esse canal possa levar essa informação para o Brasil afora, cidadezinhas pequenininhas de interior, que não tem informação, que chegue lá também.
e que abra os olhos de profissionais, professores, pais, e que essas crianças jovens tenham informação completa, né? E também que muitos disléxicos adultos consigam finalmente se realizarem, né? Falar, ó, esse ano eu estou realizado, porque eu consegui ler, consegui estudar, entrei para a faculdade, estou ganhando um salário melhor, porque antes eu não conseguia, não parava em emprego nenhum, mas hoje que eu tenho consciência da minha dislexia, sei como ler, como fazer um resumo, como estudar, eu estou trabalhando muito melhor. Então, que 2025 seja bom para eles também, os disléxicos adultos. Amém, é verdade. Vai ser sim, tenho certeza. E muito obrigada a todos que estavam aqui com a gente. Quem vai escutar depois também esse podcast. Ainda não acabou? Ainda temos 2 episódios muito especiais, vocês vão gostar. Acompanhem com a gente. E acompanhem nosso canal lá no Spotify, Dislexia com Café. Lá estão todos os episódios. E o Spotify é legal porque você pode ouvir os episódios enquanto está fazendo as suas coisas no dia a dia, fazendo a tua caminhada, enfim. Só botar o fone e ouvir muita informação legal. E até quarta-feira que vem. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Obrigada. Beijo. Até quarta-feira que vem.